Graça e paz, em nome de Jesus. A você que está assistindo, compartilhamos a palavra de Deus. O texto de hoje vai ser em Apocalipse, capítulo 20. E eu gostaria de fazer a leitura do texto, são apenas 15 versículos. E nós vamos meditar sobre o tema, o juízo final. Diz assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações, que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos, os que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra, e a tua palavra diz, Senhor, que bem-aventurado é aquele que ouve e aquele que guarda a tua palavra, Senhor. Nós estamos nessa manhã ouvindo essa palavra que traz temor aos nossos corações, mas também orientações muito claras, Senhor, para que naquele grande dia nós possamos estar de pé, Senhor. Nós possamos, Senhor Jesus, ter algo bom para apresentar para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, abre os nossos corações, abre as nossas mentes, Senhor, para que aquilo que o Senhor tem para derramar nessa manhã, Senhor, fique gravado no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então, esse capítulo de Apocalipse 20, ele é considerado por muitos homens de Deus como o capítulo mais polêmico da Bíblia. Por quê? Porque muitos focam na questão do milênio, quando que vai acontecer o milênio, né? Quando que começa, quando que termina. Mas a gente não vai ater a essas questões polêmicas do capítulo 20. A gente vai fixar os nossos olhos na questão do juízo final e o que acontece com cada um no juízo final. Para quê? Para que a gente, de antemão, né, nós passaremos pelo juízo final. A Bíblia fala que a gente vive uma única vez, morre e depois disso vem o juízo.
Então, como que eu quero estar naquele dia do juízo hoje pode determinar grande coisa a respeito desse grande dia, o dia do Senhor. Amém? Então, ele começa esse texto ali falando sobre o julgamento de Satanás. E esse julgamento de Satanás é importante a gente saber como que ele vai acontecer para que a gente não seja enganado por ele, né? Porque aqui uma das coisas que acontece e o trabalho de Satanás é enganar. Desde o princípio ele engana as pessoas, ele é mentiroso, ele é pai da mentira, né? Em Gênesis, no capítulo 3, nós vemos a ação de Satanás ali sobre os primeiros habitantes, né? Ali no paraíso ainda, mas sendo enganados por Satanás. Porque é esse o papel de Satanás, tanto que diz ali, né? No versículo 3, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Você não quer ser enganado, né? Quem gosta de ser enganado? Ninguém gosta de ser enganado, né? Fazer aquele papel, né? A pessoa, meu Deus, fiz papel de trouxa, não fui enganado. E para isso a gente precisa conhecer a verdade. A Bíblia fala que a gente conhece a verdade e a verdade ela liberta a gente de todo engano. Então, aqui a gente sabe que o julgamento de Satanás ele vai ser um processo. Qual que é esse processo? Primeiro, a gente sabe que ele está em liberdade. Depois ele é preso, depois ele é novamente solto e, por fim, ele é condenado. Agora, né, muitas pessoas se prendem tanto a essa questão do milênio, né? E quando que ele está preso, quando que ele está solto. Nos dias de hoje, você acha que ele está preso ou que ele está solto? Pelas coisas que você vê, você acha que ele está preso ou que ele está solto? Ele está ou não está enganando as nações? No tempo presente, a gente sabe que ele está solto, enganando a muitos. E a artimanha e a estratégia de Satanás é a mesma desde o princípio. Então, leia a palavra de Deus. Confira as coisas na palavra de Deus, para que você não seja enganado. E a Bíblia mostra em toda essa parte do juízo quem está no controle. Ele nem mesmo escolhe quem vai para o lago de fogo com ele. Ele simplesmente vai porque Deus mandou. Ele não tem autoridade sobre isso. Nem sobre a vida dele, nem sobre a vida dos outros. O que ele faz é enganar para que junto com ele leve outras pessoas para o inferno. Porque ele sabe como levar pessoas para o inferno, mas não é ele quem dita as regras. Aqui aparece ali no início, então vi descer do céu um anjo. Quem tem a chave do abismo e a grande corrente para prender o Satanás é o anjo. Ele não tem essa autoridade. Então o anjo vem, prende ele. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Isso vai acontecer de que forma, quando começa o milênio, quando termina? Isso não é tão relevante quanto entender que o juízo de Satanás vai acontecer, de que ele é um derrotado. Ali diz assim, lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganassem as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, por 1 milênio, ele não vai ter uma ação, ele não vai poder enganar. Porém, é necessário que ele seja solto, novamente. Dentro da parte do plano de salvação do Senhor, dentro desse processo do julgamento, do juízo, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. E aí, a gente sabe que ele vai voltar a enganar as pessoas. Ele vai voltar a fazer o que ele sabe fazer. Então, ali diz assim... Quem está vendo aqui é o apóstolo João, e ele está vendo uma série de coisas a respeito do juízo. No versículo 4 ele vai dizer, vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Então, além do Senhor, nós sabemos que naquele grande dia, no dia do juízo final, o Senhor Jesus estará assentado. Vai falar mais para frente que ele vai estar sentado para julgar. Mas além de Jesus, o Senhor estabelece autoridade sobre outras pessoas para que essas pessoas também se assentem em tronos para julgar. Deus, ele dá autoridade, né? A gente vê, eu olhando esse texto, meditando sobre essa palavra, eu fui para Coríntios, eu achei tão tremendo, porque hoje em dia é tão falado isso, não pode julgar,
ninguém pode julgar, né? Usam de uma forma errada esse versículo de que nós não podemos julgar, porque em Coríntios, no capítulo 6, Paulo ele está advertindo a igreja que a igreja deveria tomar uma posição de julgar, não a pessoa, não é que a gente vai condenar a pessoa, mas nós precisamos julgar as atitudes. Tanto que ele fala, vocês estão levando causas de vocês no tribunal dos homens, não tem ninguém sábio aqui na igreja para julgar essa causa? Então, há um julgamento que Deus dá autoridade, sim, para pessoas tementes a Deus, pessoas que têm a misericórdia de Deus, para fazer esse julgamento, aqui na terra e lá no céu. Paulo fala assim, vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Então, há autoridades, né, delegadas por Deus que se assentarão em tronos, tanto no tempo de hoje, que tem pessoas que têm essa autoridade de Deus para julgar, quanto no dia do juízo. Por que eu sei isso? Porque também a gente vê na igreja primitiva, a gente vê o quê? O apóstolo Pedro, quando aquele casal vem trazer a oferta. O que acontece? Não acontece um juízo naquele dia? Aquele casal, Ananias e Safira, vem trazer uma oferta totalmente mal intencionada na igreja, e Pedro, cheio do Espírito Santo, ele discerne o que estava acontecendo ali e veio juízo sobre eles naquele dia. A Bíblia nos adverte para nós estarmos preparados para o dia do juízo. Quem aqui sabe qual que será o dia do juízo? Quem sabe qual será o seu fim? Então nós devemos estar preparados. E naquele dia ele viu ali, o apóstolo João, ele viu tronos, e nesses se sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E aí eu me ative muito nessa continuidade do versículo sobre aquilo que ele viu. Ele diz assim, vi ainda as almas dos decapitados. Quando a gente ouve uma palavra tão forte como essa, decapitados, parece que a gente não vê mais nada, né? A gente só fica pensando, né, em situações que hoje em dia tem cenas gravadas na internet de pessoas que deram testemunho de Cristo até a morte e perderam as suas cabeças, literalmente. Então a gente parece que para ali no decapitado e a gente pensa, meu Deus do céu, há pessoas que morrem por causa de Cristo e literalmente perdem suas cabeças por pregar o Evangelho, por não adorar Satanás, por não receber as suas marcas. Isso é fato, verdade e está estampado. Ainda que as mídias do mundo não mostrem, se você acessar a internet, você vai ver que nos dias de hoje acontecem pessoas sendo decapitadas. E foram essas pessoas que passaram por grandes tribulações, enfrentando adversidades enormes, essas pessoas estarão ali no dia do juízo. Só que o que o Senhor me chamou a atenção, como eu falei, decapitado, ele é uma palavra que te chama a atenção. Mas o que me chamou a atenção foi porque está escrito ali, a alma dos decapitados. E aí eu lembrei de um texto tremendo, que eu amo demais, quando Jesus ele fala sobre esse aspecto, sobre a alma. E ele diz na palavra de Deus que nós não devemos temer aquele que pode contra o nosso físico, contra o nosso corpo, mas sim aquele que tem a nossa alma. E quem tem a nossa alma é o Senhor. Aquele que pode lançar nossa alma no inferno ou salvar a nossa alma é o Senhor. Porque foi Ele quem nos deu essa alma. O que é alma? Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E essa alma, Deus nos deu. Lá no capítulo de Gênesis, né, nos primeiros capítulos, quando Ele criou o homem, é dito... deixa eu só clicar aqui. É dito sobre a alma. Ele fala assim... Gênesis 2:7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus nos deu uma alma, e Ele cuida, por isso que eu falei, né? Vou citar aqui o versículo que eu abri aqui, versículo que Jesus fala sobre a alma. Ele diz assim, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. O diabo não pode matar a alma. E ele diz assim, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Quem tem autoridade sobre a alma? É o Senhor. Ele fez, Ele tem autoridade e o diabo não tem poder sobre a nossa alma.
E a nossa alma, como eu falei, nós somos corpo, alma e espírito. A nossa alma é onde estão as nossas emoções, a nossa alma é onde estão os nossos desejos. E eu confesso que há quase 12 anos atrás, quando eu entrei aqui na chácara para estudar no seminário, eu pensei assim, eu tive uma aula com a tia Mirinha e ela falou sobre a alma. E depois daquela alma eu falei assim, eu vou cometer um homicídio, porque todos os meus problemas estão ligados à alma. Só que aí o Senhor foi amadurecendo e eu fui compreendendo que a alma é algo bom. Imagina se a gente não tivesse alma. A gente seria meros robôs, a gente não teria emoções. Então a alma é algo bom, só que nós não podemos ser controlados pela alma. A gente precisa sujeitar a nossa alma ao Espírito, ser guiado por Deus. E o Senhor, Ele vai amadurecendo a nossa alma a esse ponto, a ponto da gente entregar a nossa alma para Deus. E quando eu parei nesse versículo, eu comecei a meditar, porque a maioria das doenças no nosso tempo presente estão relacionadas à alma. Ansiedade, depressão, as pessoas vivem debaixo, porque muitas vezes elas deixam a alma controlar o corpo. E nós precisamos sujeitar a nossa alma ao Senhor. A gente precisa sujeitar as nossas emoções ao Espírito Santo. Deixar que Ele cuide. Você acha que o Senhor cuida bem da sua alma? Eu tenho certeza que o Senhor cuida bem. Né? Muitas vezes, se você vai abrir o livro de Salmos, você olha ali, muitas vezes o salmista estava perturbado, aflito, ele fala assim, por que te perturba a sua minha alma? Por que está aflito? Né? E aí ele pregava para a alma dele as verdades que ele já sabia do Senhor, para ele encontrar um lugar de descanso, de se aquietar, de aquietar a alma e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Então é ótimo, é maravilhoso a gente saber isso, né? E ali no Salmo 121, no versículo 7 e no versículo 8, eu quero que você entenda como a sua alma é guardada. Ele diz assim, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Ali ele diz assim, o Senhor te guardará do que? De todo mal. Ele vai guardar a sua alma. Ele guardou a alma dos decapitados. Essas pessoas não ficaram temendo, eu vou perder a cabeça. Não, eles se entregaram totalmente ao Senhor, crendo que Deus guardava a alma deles. Até o dia do juízo. O Senhor, Ele continua ali dizendo, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. A gente usa muitas vezes esse versículo, né, para dizer que o Senhor nos guarda no caminho, né, quando a gente ora. Senhor, me guarda na saída, me guarda quando eu voltar. Mas Ele também fala da nossa alma, o Senhor está guardando. Aquilo que entra, aquilo que sai, os nossos pensamentos, o Senhor está guardando. Para que naquele dia do juízo, a nossa alma possa estar presente diante do Senhor. E isso é um descanso tão grande para nós. É tão maravilhoso a gente saber que há alguém que nos guarda nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Então deixe hoje, se a tua alma está perturbada, está aflita, descansa, coloca a tua alma diante do Senhor, porque Ele guarda a tua alma. Amém? Ele guardou a alma dos decapitados, eles estavam ali. E eles foram fiéis, esses homens e mulheres, né? Ali, né, as pessoas que passaram por essa grande tribulação foram fiéis. Ele diz ali, olha só o que é a alma dos decapitados, né? Por causa do testemunho de Jesus. Essas pessoas que estão aqui diante do trono deram testemunho do Senhor Jesus. E ele diz assim, bem como por causa da palavra de Deus. Tudo isso estava acontecendo com eles foram decapitados, por quê? Porque eles estavam pregando a palavra de Deus, porque eles estavam testemunhando de Jesus. A Bíblia fala também que eles não adoraram a besta. Foram pessoas fiéis até o fim, passando por provas terríveis, mas sendo fiéis, não adoraram a besta, não receberam a sua marca e estão ali com a sua alma diante do Senhor. O que será que prêmio, que galardão que o Senhor tem para dar para essas pessoas que são totalmente fiéis? Estão ali, o que Ele vai dizer? E viverão e reinarão com Cristo durante os 1000 anos. E nesse reino a gente sabe que o diabo não tem poder, que o diabo não pode enganar, que o diabo não vai se infiltrar. É um reino preparado para Jesus, o reino do milênio, para Ele, para todos esses escolhidos que não negaram, que foram fiéis até o fim. E aí vai continuar aqui.
Diz assim, daí a gente vai saber o que aconteceu com o restante da população, né? Diz assim, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E aí ele fala, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. A ressurreição, a gente sabe que quando nós cremos em Cristo, nós morremos com Cristo e ressuscitamos também com Ele. E aí, a primeira ressurreição, quando a pessoa crê no Senhor, quando a pessoa ressurge com o Senhor, a segunda morte, que a gente sabe que é o lago de fogo, não tem poder. Então, há uma segurança tão grande quando nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, que naquele dia a gente vai poder dizer, sou bem-aventurado, que feliz que eu sou, porque eu estou ali vivendo, reinando com o Senhor, né, em glória. E aí diz assim, então, pelo contrário, o que essas pessoas vão ser, né, a alma dos decapitados? Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Quem gostaria de fazer parte desse coro ali celestial, né? Ainda que você perca a sua cabeça, você saber que a sua alma está segura, que você vai reinar com o Senhor, de que há uma segurança em Cristo, né? O inimigo, ele pode fazer mal para o nosso corpo, mas não para a nossa alma. Ele não pode lançar a nossa alma no inferno, ele não tem esse poder, só o Senhor Jesus tem esse poder. E ali, né, vai falar, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Então, quando o diabo é solto, ele vai fazer todo um movimento de engano, novamente, seduzindo as nações. Essa palavra, normalmente está usado sempre engano, mas eu gosto dessa palavra usada aqui no sentido de sedução, porque o diabo, ele é assim. Ele simplesmente vai seduzindo, conquistando as pessoas com as suas próprias cobiças, com poder, com coisas que ele vai oferecendo, só que no final ele não pode oferecer nada para essas pessoas. Eu achei interessante porque quando eu estava meditando sobre isso, como que o diabo ele seduz as pessoas? Ele seduz as pessoas trazendo o prazer à tona. Ele traz o prazer à tona e ele anula o juízo. Ele anula totalmente o juízo. O que ele fez com Eva lá no princípio, lá em Gênesis 3? Ele foi lá e mostrou o fruto. E ele falou assim, o que o Senhor disse? Né? E aí ela vai falar ali o que o Senhor disse e tal. Ele falou assim, é certo que não morrereis. Certamente você não vai morrer. Ou seja, ele anulou totalmente o juízo e começou a mostrar para ela aquilo que ela podia ganhar se ela comesse daquele fruto. Ele não mostrou o juízo. E assim o diabo trabalha até os dias de hoje. Por isso que eu e você precisamos conhecer as estratégias de Satanás para a gente não cair no engano de Satanás. Eu fui preservada de muitas coisas na minha vida por entender algumas coisas, por assim observar mais o fim do que o começo das coisas. Mesmo quando eu estive afastada do Senhor, por exemplo, uma coisa que hoje em dia muitos jovens caem, questão de drogas. Graças a Deus, por observar o fim das pessoas que usaram drogas, eu falei, isso eu não quero. O fim das pessoas que usavam bebidas alcoólicas, mesmo mais afastada de Cristo que eu já estive, eu não experimentei. Por quê? Porque eu vi o fim delas e eu falava, isso eu não quero para mim. Eu não quero ficar assim, um lar destruído, uma família destruída, uma pessoa sofrendo overdose. Mas por que as pessoas ainda caem nisso? Porque o diabo oferece o prazer. Ele não vai te mostrar no final da sua vida lá acabado. Ele vai mostrar o prazer. Olha o que você consegue. Olha como você se torna sociável. Olha como isso promove prazer e as pessoas ficam olhando aquilo, observando aquilo e elas querem aquilo. E isso ele faz com todo tipo de cobiça. Cada um é tentado nas suas próprias cobiças, nos seus próprios desejos. Muitas vezes ele oferece poder, muitas vezes ele oferece dinheiro, muitas vezes ele oferece status. Então, tudo que ele oferece é anulando o juízo. Ele simplesmente anula o juízo no começo. Porém, depois que a pessoa cai, aí ele mostra o juízo para a pessoa. Agora você está condenado, olha o que você fez. Então, ele pega e
depois que a pessoa caiu, né, como dizem as pessoas aí, caiu como um patinho, aí ele vai mostrar para a pessoa, olha o que você fez, você não merece Deus, você não merece estar lá naquele grande dia. E a pessoa fica pensando, agora não tenho mais chance, porque eu caí. Então, queridos, observe as estratégias de Satanás. Esteja atento, a Bíblia fala para a gente vigiar e orar, porque ele anda assim, ao derredor. Ele está procurando uma brecha para nos fazer cair. E aqui ele está armando algo contra a cidade querida, que é Jerusalém. Aqui ele está forjando ali, colocando as nações contra a cidade querida. Ele vai conseguir algum sucesso com isso? Não, a Bíblia fala ali, né? O que diz ali? Ele diz assim, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O final daqueles que obedecem, que se aliam com Satanás, é o fim. Eles não vão obter a vitória. Eles podem pensar que estão triunfando por um pouco de tempo, que é aquele tempo que o Senhor dá, que é necessário que o diabo seja solto, mas eles não vão triunfar por toda a eternidade. Por mais que a gente olhe hoje, às vezes barbaridades acontecendo, a gente põe os nossos olhos no dia do juízo final. Vocês lembram que lá no Salmo 73, um salmo que eu gosto muito, o que acontece com Asaf? Ele fala assim, eu vi a prosperidade dos ímpios, eu vi que eles estavam bem, que eles eram saudáveis, que eles não passavam por todas as coisas que eu, tenho que passar. E ele quase resvalou, ele quase caiu, até que ele atentou para o fim, até que ele entrou no santuário do Senhor e ele atentou para o fim deles. E ele falou assim, eu estava como um embrutecido, eu estava sendo um louco de pensar isso. Por quê? Porque prospera por um tempo, mas o fim nós já sabemos. O fim de Satanás e todos aqueles que seguem ele. Então, se hoje, por um breve momento, você está sofrendo por ser um cristão fiel, não olhe para o tempo presente, olhe para o fim, olhe para o dia do juízo. E olhe para esse Senhor que está guardando a tua alma. Ele guarda a nossa alma. E Ele nos guarda de ser enganado, de ser seduzido. A Bíblia fala que se não fosse pelo poder do Espírito Santo, nós também seríamos enganados. Porque o diabo ele é tão ardiloso que ele é capaz de enganar. Só que nós temos o Espírito Santo. Nós temos a palavra de Deus como uma arma contra as ciladas de Satanás. E aí a gente consegue combater o inimigo nas nossas almas, que é o diabo. E aí diz ali, versículo 10, o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então a condenação dele já é fato, é um fato. O Senhor colocou aqui para que a gente entenda que no final ele não vai triunfar em nada. Ele vai ser condenado, atormentado. Por isso que ele atormenta a gente, Ele trabalha atormentando a gente. Mas, no final, quem vai ser atormentado pelos séculos dos séculos vai ser Satanás, o falso profeta, todos aqueles que estão, a besta, também que já estava no lago de fogo. E aí, continuando ali, vem o versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quem será que está nesse grande trono branco? Jesus, com certeza. Diz ali, a Bíblia fala, o Senhor falando ali, João 5:22, e diz assim, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Então, o julgamento, o juízo final foi confiado ao Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E aí, o que a gente pode pensar? E ali, olha só, é tremendo o que acontece aqui, Porque fala desse grande trono branco. Antes eram vários tronos e ali assentados homens com autoridade para julgar. E agora está falando do grande trono branco, onde uma pessoa está assentada para julgar, que é o Senhor Jesus. E aí o que acontece diante dessa presença gloriosa de Deus? Diz assim, fugiram a terra e o céu. Fugiram.
a terra e o céu. Por que usa essa expressão, né? Muitos homens de Deus usam como uma expressão simbólica, não é que a gente vai ver um mundinho ali correndo com duas perninhas, fugindo de Deus, o céu fugindo de Deus, mas é como uma expressão para a gente entender a glória de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, o poder tremendo do Senhor. Por isso que também quando fala o grande dia do Senhor, fala o grande e terrível dia do Senhor. Então céus e terra fogem. Agora diz assim, não se achou lugar para eles, porque é possível fugir do Senhor? É possível fugir da sua presença? Não é. Aí diz assim, né, eu queria ler um texto, né, Salmo 139, a gente sabe que ali do versículo 8 até o 11, o salmista, que era Davi, ele fala bem assim, como que eu vou fugir da sua presença? Se eu vou lá no céu, o Senhor está, se eu vou no mais profundo abismo, o Senhor também está lá. Não tem como fugir diante de Deus, não tem como fugir, nesse dia não haverá como fugir do julgamento de Deus. E aí, então, céus e terras estão tentando fugir, mas é impossível, porque haverá um julgamento. E também céus e terra fugindo, a gente sabe se Paulo falou que até os anjos vão ser julgados, se Paulo falou também que nós vamos nos apresentar diante desse juízo, também está falando dos habitantes do céu e dos habitantes da terra, né? Mas não há como fugir da presença do Senhor. E eu separei aqui também um outro versículo em Hebreus. Eu li nessa meditação muito sobre o livro de Hebreus, porque fala muito sobre isso. Né? Porque talvez você pense assim, como é que eu vou estar nesse dia do juízo, né? Ele diz assim, versículo 4:13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Então está tudo descoberto, não tem como fugir, não tem como esconder. A pessoa pode ter enganado ou se enganado ao longo dessa vida aqui, mas naquele dia não tem fuga, não tem esconderijo. É presença de Deus, é trono de Deus. E aí você pode pensar, que medo que dá. Só que eu tenho um versículo para te dar um ânimo, né? Eu tenho um versículo para te dar um pouco de ânimo nesse julgamento. Lá em Hebreus 4, deixa eu voltar aqui. Hebreus 4, no versículo 16, diz assim. Vou voltar no versículo 15, diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça e socorro em ocasião oportuna. Então a gente pode se achegar a esse trono, se você creu no Senhor Jesus aqui nessa terra, se você teve fé até o fim, você pode se achegar a esse trono da graça. Senhor, eu me achego a esse trono de graça, porque eu vou ser julgado por um rei que é misericordioso, por um juiz que é justo, mas é misericordioso, tem compaixão das minhas fraquezas. E é nesse trono que a gente vai estar diante dele. E aí ali, versículo 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então aqui está um julgamento de grandes e pequenos, e você pode talvez colocar ali uma variação, né? Pensando assim, grandes e pequenos aqui na terra, pessoas, né, simples e comuns como eu, né, e grandes, poderosos, ou pessoas grandes, né, lá no céu, pessoas que fizeram grandes obras e pessoas pequenas que talvez não fizeram tantas obras. Mas ele diz assim, olha, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito no livro. E olha só, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. Então todos vão ressuscitar, né, pessoas justas e injustas, todos vão ressuscitar e todos vão ser julgados. E olha só, e foram julgados um por um segundo as suas obras.
Então pensa, é um julgamento universal, né? Todos estarão diante do trono de Deus e todos vão ser julgados, porém é um julgamento individual, um por um, obra por obra, livro por livro, abre o livro, vê as obras e tudo isso sendo julgado diante de Deus. Então pensa que tremendo que é esse julgamento, todos sendo julgados um por um. A gente não vai ser julgado coletivamente, por isso que lá não vai ter placa nenhuma de igreja. Olha, vamos lá, agora vamos julgar a comunidade evangélica. Não é assim, é um por um, é individual. Não vai ser julgado família, né? Vamos lá, família Queiroz do Nascimento, venham aqui, vamos julgá-los coletivamente. Não, é um por um. E aí você pode pensar assim, mas como que aqui está dizendo assim, segundo as suas obras? Porque pode parecer que para alguns haja alguma contradição nisso, segundo as suas obras. Porque a Bíblia diz que ninguém é justificado por obras, né? Então, que obras que são essas? Né? Ninguém é justificado pelas obras da lei. Então, eu coloquei aqui algumas cláusulas para a gente entender que tipo de obra que é. Outros versículos vão reforçar essa questão das obras. Não são as obras mortas. Hebreus 6 fala sobre obras mortas. O que são obras mortas? São pessoas que tentaram se justificar pela lei. Né? A pessoa vai conseguir se justificar pela lei? Pela lei, todos nós. A lei ela existe para mostrar que todos nós pecamos. Então, ninguém vai conseguir se justificar por essas obras da lei. Eu fui uma pessoa correta porque eu observei a lei, porque eu dei o dízimo, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque o judeu, pela lei, não vai ser justificado pela lei. Isso são obras mortas, obras das quais nós precisamos nos arrepender. Né? São todas as obras que não partem de Deus. Tudo aquilo que eu quis fazer por iniciativa própria, isso são obras mortas. E isso não vai estar lá no dia do juízo. Também não são obras da carne. A Bíblia fala em Gálatas 5, 16 a 21, fala sobre as obras da carne. E fala que aqueles que praticam não vão herdar o reino de Deus. Então, se eu pratico aquelas obras da carne, leia lá Gálatas 5, 16 até o 21. Imoralidade, idolatria. Quem pratica todas essas coisas não vai herdar o reino de Deus. Então, também não são essas obras, embora elas vão ser julgadas, né? Qual é a obra? Naquele dia. Primeiro que a Bíblia fala que as obras são aquelas que estão preparadas para que a gente ande nelas. Então, há obras. Nós lemos recentemente a carta de Tiago, e a carta de Tiago fala sobre obras. Mostra a tua fé com obras. Então, a gente precisa, ele fala assim, fala da tua fé, mas eu mostro a minha fé com obras. Fala sobre Abraão. Abraão, ele foi justificado por quê? Porque ele tinha fé. Mas ele não foi e obedeceu a Deus e não estava disposto a sacrificar seu próprio filho? Então, são obras que são feitas em fé, em obediência. Essas obras, elas terão recompensa naquele grande dia. Essas obras que o Senhor, neste tempo, Ele vai provar as nossas obras. Ele está provando as nossas obras. Lá em outro texto que eu gosto muito, eu até já escrevi esse texto para a Miriam Gelucci num quadro lá que eu fiz para ela, sobre as obras sendo provadas. Que ele fala assim, olha, ele fala sobre o fundamento, que é Jesus, e aí o que ele fala sobre o fundamento? Veja bem o que você coloca sobre esse fundamento. Por quê? Porque vai ser provado pelo fogo. Então, se você edificar com materiais que sejam, né, ele fala sobre madeira, feno, palha, quando vir o fogo vai o quê? Consumir, não vai sobrar nada. E aí ele fala assim, então, aquele que edifica com ouro, prata e pedras preciosas, quando vem o fogo, essas obras permanecem. Porque quando a gente passa o fogo no ouro, o ouro ele pode até mudar a composição dele, mas ele permanece, ele purifica. A prata também e pedras preciosas também, eles suportam o fogo. E nós vamos ter as nossas obras provadas no fogo. Eu vou ler esse texto com vocês porque é um texto tremendo. Está lá em 1 Coríntios. Cadê? 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, com D maiúsculo, demonstrará
porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, quando o Senhor for julgar as obras, Ele provou essas obras e vai restar alguma coisa ou não. As pessoas que tiveram as suas obras e provadas pelo fogo e essas obras permaneceram, porque Deus Ele julga as intenções, até mesmo quando a gente está fazendo uma obra para Deus. Ele julga as nossas intenções, a nossa motivação, quem é a fonte dessa obra, Ele julga todas essas coisas. E ao julgar isso que é o fogo, né? Deus passando pelo crivo dele para ver se isso que a gente está fazendo é de Deus ou não. Se isso suportar o fogo, suportar as provações, é porque era de Deus. E aí vai receber uma recompensa. Agora ele diz assim que tem pessoas que vão ser provadas no fogo e não vai resistir àquela obra. Porém, ele diz, vai ser salvo através do fogo. Graças a Deus que pela misericórdia de Deus tão grande, né, ele ainda vai buscar lá nos inscritos no livro da vida e talvez a pessoa não receba nenhuma recompensa pelas suas obras, mas vai ser salvo, né, por causa da misericórdia de Deus. Então é salvo como que através do fogo, né? Talvez não reste muitas coisas, mas resta ali a salvação. Por isso que ele olha, né, ele fala, tem vários livros e o livro da vida, né? Então ele vai falar sobre livros e livro da vida. Então voltando ali para texto de Apocalipse, aí então ele diz assim, então, vou voltar ali de novo, então se abriram os livros e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, né? E aí foi julgado um por um, segundo as suas obras, isso é verso 13. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Te pergunto, teu nome está inscrito no livro da vida? Amém, né? Nós cremos pela fé que quando nós confessamos o Senhor Jesus, eu fico pensando, né? Eu fiquei meditando nisso e eu falei assim, Senhor, se o Senhor fosse me julgar pelo que eu sou, o Senhor não iria encontrar nada de bom. Mas pela misericórdia de Deus, quando eu aceito Cristo, quando eu confesso os meus pecados, e eu continuo, porque confessar os nossos pecados é algo contínuo, não é só um dia lá, quando eu criei em Jesus, quando eu entreguei minha vida para Jesus, é no dia de hoje. A gente peca, só que quando a gente confessa os nossos pecados, o sangue de Jesus passa e Ele nos limpa, nos purifica de todo o pecado. E aí, esses pecados que nós temos, essas obras que nós fizemos, que não foram em Deus, são apagadas. Apagadas completamente. E sobra aquilo que é puro, aquilo que é bom. Então, vamos rever a nossa vida diante de Deus no dia chamado hoje. Eu li em Hebreus também, na meditação dessa palavra, hoje, se a gente ouvir a voz do Senhor, a gente não endureça o coração. Porque se a gente não endurecer o coração, a gente deixar o Senhor moldar o nosso coração, né? Outra coisa também que eu queria falar para vocês é a questão das obras. O cristão evangélico muitas vezes se baseia muito na fé e ele esquece das obras. E as obras elas precisam continuar a ser feitas por quem crê, porque é através delas que eu mostro em quem eu tenho crido. Então nós precisamos, olhe para as suas obras, olhe para o que você tem feito, para ver se são obras que são feitas em Deus. Se não estão sendo feitas em Deus, se arrependa enquanto é tempo. Se são obras da carne, confesse, abandone. Deixa o Senhor gerar coisas através do Espírito Santo que são coisas de Deus, para que naquele dia do juízo você não seja salvo como que através do fogo, mas você seja salvo, você receba recompensas que você vai entregar para o Senhor e vai falar, não fui eu que fiz, foi o Senhor que fez. Isso foi graça, foi misericórdia. Então, quando você se achegar diante daquele trono, se hoje você pôde rever a sua vida, você vai se achegar, né, com confiança, confiadamente, diante do trono da graça, a fim de receber misericórdia, a fim de receber a salvação,
E se hoje o seu nome não está inscrito no livro da vida, peça para o Senhor, Senhor, inscreve o meu nome. Senhor, eu não tenho essa certeza. Peça para o Senhor Jesus. Jesus, eu entrego a minha vida. Senhor, eu sei que se você teve medo desse dia, se você teve medo, assim, a ponto de falar bem assim, eu não tenho essa certeza que nesse dia eu estarei salvo. Entregue esse medo para o Senhor. Peça ajuda para o Senhor, para que Deus possa colocar confiança para você se chegar nesse trono. Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por esse alerta. Obrigado, Jesus, porque o Senhor diz que bem-aventurados somos quando lemos essas palavras, quando guardamos essas palavras, quando podemos andar, Senhor, através da tua palavra, ser guiado como o apóstolo João foi, Senhor, ali nesse julgamento. Pai, eu oro para que o Senhor olhe para o coração de cada um, Senhor, assim como o Senhor vai olhar naquele dia, que o Senhor olhe. Pai, eu não posso convencer do pecado, da justiça e do juízo, eu não posso. Com maiores argumentos que eu possa vir a ter, eu não posso convencer ninguém, isso é trabalho do Teu Espírito Santo. O que eu posso fazer, Senhor, é pregar. E eu posso crer, Senhor Jesus, que através da pregação da Tua palavra, o Senhor convence, o Senhor constrange e o Senhor leva, Senhor Jesus, pessoas ao arrependimento, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que as pessoas que ainda não foram convencidas pelo Senhor, Pai, do pecado, da justiça e do juízo, pessoas que estão sendo enganadas por Satanás, de que não haverá um juízo, de que a gente vai vivendo, a gente morre e não presta contas de nada. Pai, eu oro para que esse engano caia por terra nessa manhã, Senhor. E eu oro para que a verdade, Deus, que é essa que está escrita aqui na Tua palavra, vibre nos nossos corações, Senhor. A certeza, Senhor Jesus, da condenação total de Satanás. A certeza, Senhor, da salvação. A certeza, Senhor, de que a nossa alma, ainda que passe por tribulações, Deus, a nossa alma está nas Suas mãos, Senhor. Deus, que a nossa alma seja controlada pelo Teu Espírito Santo. Que sejamos achados do dia do juízo, Senhor, como pessoas fiéis, como pessoas que adoraram somente o Senhor e não se prostraram diante de Satanás, como pessoas, Senhor Jesus, que têm algo para apresentar do Senhor naquele grande dia, Pai. Em nome de Jesus, toca os nossos corações nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.